Fala Brasil, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre como os eventos que acontecem na cidade da gente, né? De repente, se você é daqui de São Paulo ou de alguma outra cidade grande ou até cidades pequenas que tenham estádios, que tenham centros de eventos, casas de show, como que esses lugares podem ser oportunidade pra gente, tá? Eu sei que de repente você vai falar assim, Luana, mas isso é óbvio, né? Mas eu tô falando isso de um ponto de vista de uma pessoa, né? No caso eu, que já teve preconceito com esse tipo de situação, tá? Eu no começo, quando eu comecei a trabalhar como motorista de aplicativo, eu tinha aquela coisa assim, esse tipo de lugar eu não quero trabalhar, porque eu pensava assim, é muito trânsito, eu não sei o estado que eu vou pegar o passageiro, se vai estar bêbado, não vai, então eu evitava a todo custo esse tipo de lugar, e saída de estádio, saída de show, eu tinha até alguns motoristas que falavam, pô, hoje vai ter show, né, que nem eu tô na região aqui, zona oeste, zona norte, né, eu fico muito nessa região aqui de São Paulo. E aqui, por exemplo, tem um estádio do Allianz Parque, do estádio do Palmeiras, né? E depois que passou a Copa, eles construíram um estádio para a Copa, estádio novo. E depois que passou a Copa, eles usam esse estádio aqui para fazer muitos shows. Então aqui, praticamente todo mês, pelo menos um show tem na região, fora os jogos de futebol. Então o que acontece? Eu tinha alguns amigos, né, que trabalham com aplicativo, que quando era dia eles já colocavam no grupo, hoje tem jogo em tal lugar, vamos aproveitar que hoje vai dar dinheiro. E eu vi aquilo nos grupos, ficava quietinha, mas eu já tinha aquela coisa assim, se eles vão pra lá, eu vou pro outro extremo da cidade, porque eu não quero trabalhar nessa região. Só que nos últimos meses, eu tô passando por um processo, assim, Luana, que eu tô procurando rever algumas coisas, né? Que nem que a gente fala aquele jargão, né? Rever seus conceitos, né? Eu tô revendo algumas coisas algumas maneiras que eu trabalho. Então, assim, eu tô pensando assim, isso aqui eu não faço. Por que eu não faço? Porque eu tenho a ideia que essa região aqui vai ficar com muito trânsito, talvez eu vou pegar passageiro bêbado, enfim. Eu quero evitar. Mas será que a situação é realmente desse jeito? Então, o que está acontecendo? Eu mesma estou me confrontando para chegar ao ponto de falar assim, não, eu vou lá, vou ver como é, para ter certeza se esse conceito que eu tenho, se essa ideia que eu tenho realmente ela é válida, né? Por exemplo, eu como mulher, eu tenho uma ideia sobre trabalhar na madrugada. Mas por que eu tenho essa ideia? Porque eu já estiquei alguns dias na madrugada e não foi legal. Peguei passageiro que ficou com conversa mole pra cima de mim, que fica fazendo 1 milhão de questionamentos e você não vai responder. Só que se você vai passar, por exemplo, na madrugada, existe a possibilidade de você pegar corridas mais longas, né? A pessoa passa mais tempo dentro do carro. Então você fala, eu vou ter que ficar conversando com essa pessoa o caminho inteiro, tipo assim, saindo da situação, respondendo de forma evasiva, né? Pra não dar respostas. Então, e fora passageiros bêbados que você pega na madrugada, enfim, pelo menos eu tive aquela opinião assim, pra mulher eu acho que não é legal, porque um homem, ele se impõe de uma maneira diferente nessa situação, na verdade ele não precisa nem se impor, só o fato dele ser homem, a situação já é diferente. Agora a mulher, quando um passageiro tá nessa situação, ele entra dentro do carro, vê que é mulher, acabou. Eles, assim, se a pessoa já tá num grau ali de bêbado, ela não vai ficar com um peso na consciência de falar alguma gracinha pra você. Então, como eu já passei por esse tipo de experiência, eu tenho aquela opinião comigo, Luana, tá? Eu não gosto de trabalhar na madrugada. Já aconteceu de eu entrar na madrugada, assim, véspera de feriado aqui em São Paulo, por exemplo, muita gente indo pra aeroporto, indo pra rodoviária, e eu nem percebia o horário. Quando eu vi já era 2:30 da manhã, né? Aquela de pegar um passageiro atrás do outro. Mas é uma coisa que normalmente eu não faço. Mas eu tenho já vamos dizer assim, um porquê que eu não faço, mas eu já experimentei. Eu fui lá, fiz algumas vezes para chegar a essa conclusão de que não vale a pena. Só que essa questão dos lugares de muito movimento, eu simplesmente formei essa opinião, mas eu não tinha feito o teste para saber até que ponto esse meu conceito ele é válido ou não, né? E aí o que acontece? Nesse último feriado agora do dia 20, eu passei por uma experiência que eu não estava trabalhando, mas aquilo ali me despertou a atenção e fez eu já estava com essa ideia, né, fazendo alguns testes, mas aquilo ali validou ainda mais essa opinião de que esses eventos e esses lugares, apesar de você encontrar um pouquinho de trânsito, eles podem sim valer a pena, tá bom?
Por que eu tô falando isso? No feriado agora, dia 20 de julho, eu tive a oportunidade pra Floripa, tá bom? Eu fui participar de uma conferência, meu sorriso já abre, né? Porque eu amo Florianópolis. Eu tenho uns amigos que estão brincando comigo já há um tempo, que eu falo que eu vou viajar, e só você vai pra onde? Vou pra Floripa. Eles falam, mas você só vai pra Floripa. Gente, vocês não estão entendendo, aquela cidade é maravilhosa, é lindíssima. Eu gosto demais daquele lugar. E, enfim, eu tenho a oportunidade de fugir um pouquinho, né? Aqueles feriados prolongados, ou quando eu tiro férias, eu não perco a oportunidade. Em menos de um ano eu já fui pra lá 3 vezes. E daqui a alguns meses estou voltando mais uma 4ª vez. Então não precisa nem falar o quanto que eu gosto do lugar, né? Mas, voltando pro assunto, o que acontece? Eu fui participar de uma conferência do Antim lá em Floripa, né? Tem a casa de oração F-Hop lá em Florianópolis. E todo ano eles organizam uma conferência. Cada ano numa cidade diferente, esse ano foi em Florianópolis. Não perdi a oportunidade, fui com uma amiga e tal. E quando o lugar foi na Arena Petri, né? Se você conhece Floripa ou se você é da região, você vai saber de onde eu tô falando. É um local muito grande, um centro de eventos assim, muito bacana, uma estrutura legal. E assim, eu não tenho noção de quantas pessoas tinham naquela conferência, mas devia ter de cerca de 5, no mínimo 5 mil pessoas, mas eu acho que bem mais do que 5 mil pessoas ali, tá? E acontece o seguinte, na parte do estacionamento, você via que era um lugar assim que não tinha, pelo menos eu observando, né? Foram 3 dias de conferência, eu não vi ônibus público na região. Então fica fato do seguinte, o acesso ali, ou você ia de carro, ou você tinha que pegar um táxi, ou um motorista de aplicativo, ou um aplicativo, ou você ia a pé para o lugar. Só que dependendo da onde a pessoa mora, ou a pessoa está hospedada, ali é um lugar que não é tão rápido de você chegar a pé. Então dava pra ver muito carro de aplicativo, encostava, desembarcava, ia embora, encostava, pegava passageiro, ia embora, mas muito mesmo, tá? A região não tava com muito trânsito, não sei se é porque é o local, né? Aqui em São Paulo certamente estaria um bom trânsito na região, mas ali não tinha problema com trânsito. A questão é o seguinte, entre uma sessão e outra, né, que a sessão era sempre período da manhã, período da tarde, período da noite, e tinha um intervalo de 2 horas entre uma sessão e outra. Eu saía, né? Eu e essa minha amiga, a gente ia comer alguma coisa, ia dar uma volta na cidade, enfim. Só que eu sempre que eu saía, eu prestava atenção ao seguinte: à frente do centro de eventos, aquele mar de gente com o celular tudo na mão. E eu fiquei olhando para aquilo, eu falei, os motoristas que estão trabalhando aqui nessa região devem estar ganhando uma grana boa no dia de hoje. Nesses dias, né? Vão ganhar uma grana boa, porque é muita gente chamando o aplicativo. Um local que não tinha ônibus, então, assim, muita gente estava de carro, porque o estacionamento lotado. Só que, pela quantidade de gente, muita gente também estava ali na dependência do táxi ou do aplicativo. Então, eu já tinha alguns eventos que eu já tinha feito aqui em São Paulo. Teve alguns jogos do Palmeiras aqui no Allianz Parque, que eu me programei, eu falei, o jogo vai terminar por volta das 7h30 da noite, 8 horas, então quando for por volta das 7 horas, eu vou começar a me deslocar para a região. E aí, o que eu comecei a fazer nesses dias de jogos aqui do Palmeiras? Eu venho para a região, jogos ou até shows aqui no Allianz Parque, né, porque tá tendo muito show aqui nos últimos tempos. Então, o que eu faço? Eu venho, pego um passageiro, desligo o aplicativo, desembarco ele e volto. É claro que, dependendo da distância, né? Tem passageiro que você pega corrida de 30, 40 quilômetros, não dá para fazer isso. Mas se forem corridas até 10 quilômetros, eu prefiro fazer isso, desligar o aplicativo e voltar. Por quê? Porque essa região é uma região que, quando acontece isso, estoura dinâmica, mas dinâmicas assim de estar 1.8, 2.0, 2.5, porque é muita gente num lugar só. Então não tem como, a dinâmica ela vai estourar. Então o que eu prefiro fazer? Pegar o passageiro, desligar o aplicativo, desembarcar e gastar um pouquinho de combustível voltando, porque eu sei que eu vou pegar passageiro, que a dinâmica vai estar bem alta. Então a corrida vai estar aí o dobro do valor, às vezes quase o dobro do valor, ou até mais que isso. Então acaba compensando aquele custo ali que você tem 1 litro de etanol aí que eu vou gastar, entendeu? Então eu prefiro fazer isso. Lógico, quando são passageiros que eu pego de corridas curtas, passageiro, por exemplo, vou pegar o passageiro e desembarcar ele no metrô.
pô, desembarquei e já voltei. Se for um pouco mais longe, aí eu não uso essa estratégia. Porém, uma coisa que eu comecei a fazer, que eu mudei a minha forma de pensar, é essa questão de locais que tem eventos, que tem, seja lá qual tipo de evento, mas que tem muita aglomeração de pessoas. Esses lugares eu tinha aquela ideia assim, não vale a pena trabalhar, mas hoje eu já tô começando a ter uma ideia diferente, e esse final de semana, apesar de eu não estar trabalhando, mas eu vi ali, sabe quando você olha ali a situação, você vê todo mundo ali com o celular na mão, e eu pensando, eu falei assim, imagina como que tá a dinâmica aqui nesse lugar, deve estar lá em cima, e só via os motoristas encostando e saindo, encostando e saindo, encostando e saindo, então assim, foi uma experiência que validou aquilo que eu já estou experimentando aqui em São Paulo, e eu queria deixar essa dica para você, porque eu já tive esse tipo de preconceito, né? De achar assim, não vou trabalhar nessa região porque é muito trânsito e tal, mas às vezes até compensa você encarar ali uns 10, 15 minutos de trânsito para pegar uma corrida, porque já aconteceu comigo, de pegar a corrida aqui no Allianz Parque, que foi R$100, uma corrida que normalmente iria dar uns R$40, vai, no máximo, alguma corrida até que longa, mas uma corrida de R$100, assim, que quando eu vi que entrou o valor, eu até assustei, sabe quando você vai lá olhar o resumo do valor, quando eu vi o valor ali da dinâmica, eu falei, ó, isso aqui fez a diferença. Então isso aí me fez realmente assim quebrar aquele padrão, aquela ideia de que trabalhar em dias assim de eventos, em locais, né, com muita aglomeração de gente, não vale a pena. Eu, pelo menos, Luana, eu mudei de ideia. Se você é uma pessoa que também tem esse preconceito aí, mas ainda não experimentou, faz o teste, tá bom? Uma coisa que eu tô procurando nos últimos tempos fazer é exatamente isso, pegar aquilo que eu, tipo assim, isso aqui eu não faço, mas por que eu não faço? Ah, por causa disso. Mas você já foi lá ver? Você já viu pra ver se é isso mesmo que você tá pensando? Não. Então, eu mesmo, Luana, tô me forçando a passar por cima dessas situações pra validar se realmente a ideia que eu tenho é aquilo ou não. Porque tem muita coisa que a gente se priva na vida, tá? Porque a gente fica falando assim, ah, isso não dá certo, isso não vale a pena. E você se priva, você não faz. E aí lá na frente você fica com aquele sentimento, mas se eu tivesse feito, tivesse dado certo, né? Então eu tô numa fase que eu tô considerando demais essas coisas. É lógico que a gente não vai arriscar, mas a gente tem que testar algumas situações quando você fala, não, aqui tá tudo bem, não custa nada eu ir lá e tentar. Beleza? Quero deixar essa dica pra você hoje. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui pra você acompanhar os próximos vídeos. Aqui eu falo sobre como tirar uma renda extra como motorista de aplicativo e também compartilho situações e coisas que eu passo no dia a dia como motorista, tá bom? Deixa seu joinha aí, não esquece. Vou ficando por aqui, beijo, até a próxima aí. Bora prosperar, Brasil! Até mais. Tchau, tchau.